Olá pessoal! Hoje eu quero mostrar para vocês neste vídeo os bastidores da organização das ideias para a construção de uma palestra. Se você quer saber um método que eu utilizo dentro da Universidade da Oratória, que eu ensino para os meus alunos, de como construir uma apresentação de sucesso, fique até o final desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para que você possa ter acesso a um conteúdo que de fato transforme, impacte a sua comunicação. Eu vou falar primeiramente para vocês o contexto dessa palestra. Eu fui convidada por uma freira, que é a diretora de uma instituição de ensino religioso aqui da minha cidade, para ministrar uma palestra dentro de um evento que era a Jornada Pedagógica. O tema da jornada era Educadores, Comunicadores de Esperança. Lindo, né? Pois bem, e então ela pediu para que eu, já que ia falar de comunicação, fizesse uma palestra dizendo como, os educadores poderiam ser comunicadores de esperança. E agora já vai uma dica, principalmente para você que quer se enveredar pelo universo de palestras. Se bem que a técnica que eu vou ensinar aqui serve para toda e qualquer modalidade de apresentação. Pode ser aula, uma apresentação empresarial, uma defesa de trabalho técnico, mas se for palestra, tem aqui alguns elementos bem interessantes que eu quero compartilhar com você. A ideia é a seguinte: não se arvore a fazer palestras dos mais diversos temas, das mais diversas abordagens, exatamente porque quanto mais específico você for, quanto mais especialista em determinado conteúdo você for, melhor. Isso é melhor em vários aspectos, tá? Primeiro, que você vai se sentir muito mais seguro, muito mais segura de falar um assunto que você está constantemente estudando, que você tem uma maior facilidade para poder falar, que você experiencia ali cotidianamente, né? As pessoas te procuram, te demandam com base nesse conteúdo. Então é bem interessante que você foque numa temática. E eu fiz esse divisor de águas quando escolhi a comunicação para ser o meu tema guarda-chuva. Apesar de falar de liderança, de negociação, de gestão, de carreira, mas o meu foco sempre é vertido para comunicação. E foi bem interessante, porque eu fui a primeira pessoa a ser lembrada quando veio a proposta de fazer uma palestra Comunicadores de Esperança. E aí eu parti e quero mostrar para vocês como foi o processo de construção dessa palestra, me valendo de uma metodologia, que é a metodologia que eu ensino dentro da Universidade da Oratória. Na verdade, é uma das técnicas, que eu ensino. Então, primeiro que eu converti a palestra com um título um pouco mais interessante. Como assim? Ao invés de fazer uma palestra Comunicadores de Esperança, eu resolvi mudar o título e colocar Como Comunicar Esperança. O como, ele atrai mais a atenção das pessoas exatamente por dar a ideia de que você vai falar de um processo. E as pessoas gostam disso. E aí, então, depois da minha introdução, que eu adoro começar declamando um poema, eu parti de uma premissa básica do Paul Watzlawick. Por isso que é importante você falar de um tema que você já tem o costume, porque tem aquelas autoridades, aqueles nomes que são mais célebres, dentro daquela temática. E aí o Paul Watzlawick, ele diz que todo comportamento é uma forma de comunicação em si mesma. Isso significa dizer que não existe não comunicação, ou seja, a gente está comunicando o tempo inteiro. Então a gente comunica tanto por ações quanto por omissões. A gente comunica tanto no silêncio quanto na fala propriamente dita. E foi aí que eu já comecei a dividir a minha fala. Olha que bacana.
eu usei um método, uma técnica que eu utilizo dentro da Universidade de Oratória, que são os números mágicos. Inclusive, tem vídeo aqui que eu falo sobre isso. E aí, então, o que eu fiz? Eu estabeleci que eu iria falar de 10 tópicos. Mas, Évila, que números mágicos são esses? Aqueles 3, 5, 7, 10. Ou seja, toda vez que você tiver que montar uma apresentação, tente dividir o conteúdo dela nesses números mágicos. 3 princípios, 3 dicas, 3 regras, 5 abordagens, 5 técnicas, 5 passos, né? 7 exemplos, 10 princípios, 10 leis, enfim. Eu só sei que muitas pessoas utilizam essa técnica e funciona de verdade. Então, diante de 10, eu escolhi o meu número mágico, eu dividi em 2 partes. 5 para omissão e 5 para ação. Então, 5 que se reportava ao silêncio, ao não falar, e 5 que se reportava a fazer algo concreto. E eu parti já de um princípio bíblico. Olha que interessante. O meu público era educadores de uma instituição religiosa. Logo, se eu evocasse um pensamento filosófico ou cristão, eu estaria completamente adequada ao meu público. E isso é algo que eu falo sempre. Jamais ignore a sua plateia. Quem ignora a sua plateia corre o risco de ser ignorado por ela. Então, adeque os seus exemplos, suas analogias àqueles que vão te ouvir. Nada adianta você trazer um exemplo ou um pensamento que não vai encaixar com a sua plateia ou que simplesmente não vai conectar. Então, o que eu fiz? Existe um princípio filosófico do confucionismo que diz: não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse contigo. E essa perspectiva de Confúcio é uma perspectiva de negação. Então eu devo deixar de fazer aquilo que eu não quero que façam comigo. Só que Cristo, ele veio com uma outra perspectiva. Ele diz: faça ao teu próximo o que você gostaria que fizessem contigo. Então não é só deixar de fazer, e sim fazer. E diante dessa ideia é que eu dividi, usando o método dos números mágicos, eu dividi a minha apresentação em 5 omissões, deixe de fazer, e 5 ações, faça. E olha como é que ficou. Depois eu gravo um vídeo só para falar sobre estrutura de slide, de montagem, tá? Eu tenho certeza. Aliás, digita aqui nos comentários se você quer um vídeo em que eu fale sobre isso, sobre slide, sobre pesquisa de imagens. Digita aqui no comentário se você quer um vídeo sobre esse. A depender aí de quantos comentários tiver, eu preparo com o maior prazer. Mas vamos lá. Então, olha que interessante. 5 omissões. Primeira omissão: não superdimensione os problemas. Não entregue aos problemas um tamanho maior do que eles já têm. Ou uma outra omissão: não se vitimize, seja responsável pelos seus resultados. Não delegue ao outro a culpa, a responsabilidade pelas coisas que acontecem em sua vida que não lhe agrada. Não compartilhe falsidades. Olha que interessante, em termos de fake news, em tempos em que as pessoas elas compartilham informações sem nem se preocupar com a veracidade. Aqui também eu posso falar dos relacionamentos interpessoais, a questão da fofoca, que isso deixa qualquer ambiente, né, extremamente tóxico. E não comunique violência. Aqui eu gosto muito de falar sobre a questão da rotularização. É muito comum a gente
ter esse tipo de comunicação, né? E até eu falo isso sobre comunicação não violenta, né? Falo da máxima do Marshall Rosenberg, falo, né, da minha palestra no TEDx, falo do meu livro, né, O Poder do Óbvio, que eu trato de como aplicar a comunicação não violenta nas empresas, nos ambientes corporativos e não corporativos, enfim. E aí, então, eu aproveito para falar sobre isso, né? Sobre a rotularização, que é uma comunicação violenta e que a gente deve, obviamente, evitar esse tipo de expressão. E aí vem uma outra que é não critique. Nessa parte, eu adoro dar 3 filtros para crítica. Se a crítica ela vai agregar algo ou ela é mais do mesmo, ou seja, se não traz nada, não acrescenta em nada, então você deve se silenciar. Se a crítica é sobre o fato ou sobre a pessoa, então se for sobre o fato, fale, mas se for sobre a pessoa, evite falar. E também, se depois de você tecer o seu comentário, tecer a sua crítica, se o seu relacionamento com essa pessoa vai ser abalado ou não, se ele vai ser preservado ou não. E eu costumo dizer que isso vale tanto para pessoas conhecidas que fazem parte do nosso ciclo de convivência, quanto para pessoas desconhecidas, artistas, políticos. A gente tem que se preocupar com isso. Nós estamos criticando a pessoa ou o fato? O que eu estou falando pode afetar, sei lá, se porventura eu conhecer essa pessoa, pode afetar o meu relacionamento com ela? Será que ela vai querer me conhecer depois que ela ficar sabendo o que eu falei dela nas redes sociais? Ou então o que eu fiquei falando dela pelos corredores? E por fim, o que eu falo agrega ou eu só estou dando mais volume ao que já está sendo dito? Pensa nisso. E aí então eu parto para 5 ações. Primeiro, comunique empatia. E aí, o comunicar empatia, eu sempre gosto de trazer o exemplo dos sapatos. A gente diz que empatia é colocar-se no lugar do outro. E tem uma expressão que seria calçar o sapato do outro. Só que eu calço 39 e você calça quanto? Coloca aqui. Você calça quanto? 33, 36, 42? Enfim. Pois bem, então a ideia é que talvez o que sirva para mim não sirva para você. E a gente tem esse hábito, né? De medir os outros com base na nossa régua. Inclusive, a gente até diz assim, se eu fosse você, eu faria isso. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria aquilo. Enfim. E aí vem a escute. Não tem nada mais empático do que a escuta, e eu falo aí dos níveis de escuta. Sorria. O sorriso, ele é esperançoso, né? Você realmente traz sentimentos muito nobres quando você sorri. E agregue. E por fim, motive, ou seja, saiba comunicar de maneira a motivar as pessoas. E aí eu costumo dizer que a gente motiva ou pela dor, né, ou pelo prazer, ou seja, a gente motiva ou fazendo com que as pessoas elas escapem de uma dor, elas se livrem de uma dor, ou elas obtenham, né, um determinado prazer, uma determinada conquista. Então veja os bastidores da organização das ideias, como que surgiu a estruturação de uma palestra que eu nunca fiz. Essa palestra foi feita especificamente para esse evento, mas eu me senti muito confortável, primeiro porque eu me baseei em temas que eu já tenho autoridade para falar, que eu já tenho segurança para falar. E depois eu usei a minha própria metodologia, a metodologia que eu ensino na Universidade de Oratória, exatamente para organizar o pensamento. E aí, você gostou dessas dicas? Compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue ao maior número de pessoas. Se você assistiu ele até agora e não deixou seu like, por favor, o que é que custa? Deixa seu like e eu espero você nos próximos vídeos. Tchauzinho!